Fala aí pessoal, aqui é Thiago da Hemilth. Se você precisa de total acesso ao seu computador e ao seu servidor, isso aqui é a solução. Blup. Então pessoal, esse aqui é o Nano KVM, o modelo PCI Express. Ele resolve o problema de você poder acessar sua máquina em total função dela. Você pode ligar, desligar, igual ao equipamento que eu já tenho, que é esse aqui, que eu já fiz um vídeo para vocês, que vai aparecer aqui em cima ou no comentário fixado. Muito bom, extremamente funcional, só que ele tem as suas limitações. Então vamos para a ferramenta mais importante. O que ele tem dentro da caixa dele? Eu vou abrir aqui. Aqui, todos os cabos, vou mostrar ele já já. E a plaquinha. Qual o diferencial dela em relação ao outro que eu acabei de falar? Ela te dá total controle. Você consegue ligar e desligar a máquina. Você consegue acessar a máquina remotamente através dela, como se você estivesse localmente nela. Qual a diferença disso? É que você consegue formatar a sua máquina, você consegue acessar a BIOS dela, basicamente como se você estivesse localmente lá. Ela funciona muito bem para servidores que você quer local na sua casa, você não tem uma máquina que tem o ILO, o iDRAC, e você consegue ter total acesso à máquina muito bem, muito funcional. E vamos aos detalhes. Esse modelo aqui, ela é dividida em três versões, com Wi-Fi ou sem Wi-Fi, com PoE ou sem PoE, ou com todas as opções inclusas. Eu peguei a versão sem PoE. Quais são as entradas que ela tem e o painel dela aqui? Placa Wi-Fi, rede, HDMI, USB para alimentar, caso só queira alimentar, USB para ser as funções de teclado, mouse e pendrive, isso é importante, e uma telinha que mostra as informações do que está acontecendo, como IP, resolução de tela, o IP da rede Wi-Fi também, e só, não tem muita informação além dessa não. Ah, e a velocidade que está transitando o FPS. Isso aqui é o LED de funcionamento, isso aqui é o LED botão de boot para onde precisa resetar. Tem o mesmo botão aqui atrás para resetar. Aqui dentro você tem, desse lado, o que seria a placa-mãe, no caso, e o que você ligaria os cabos do gabinete nele. Ele fica como se fosse um intermediário entre o gabinete e placa-mãe. Então, por exemplo, se você colocar ele no seu computador, você não perde os botões de ligar e desligar, o power e os LEDs em si. Todos passam por ele, mas continuam funcionando sem que ele intervenha, mesmo desligado, tá? Igual a esse equipamento que eu mostrei aqui agora. Aqui atrás não temos nada de importante, com exceção do cartão de memória. Esse cartão de memória vem incluso nele já, e aqui vem o sistema operacional que ele usa. É bem fácil de você instalar, formatar, caso você faça alguma besteira, que eu fiz bastante para tentar configurar o Zero Tier. Então, basicamente de visão é essa, é isso, tá? Ela é muito funcionalzinha. Vamos ver o que vem de acessório nela. Vem esse plástico, provavelmente para proteger a parte de trás da placa. Vem a antena. Vem, se o seu gabinete for aquele menorzinho, vem esse para gabinetes menores, né, de small factor. Esse aqui eu vou botar por último, é importante falar ele. Cabo HDMI. Por que o cabo HDMI? Como não é uma placa já integrada com a placa-mãe, você precisa pegar a série de vídeo e inserir nela. Então, você faz essa captura de vídeo através do cabo HDMI. Se sua máquina for uma máquina pessoal de jogo, que você usa todo dia, isso aqui acaba perdendo um pouco a sua função. Mas você ainda consegue acessar sua máquina por SSH, por exemplo, ou ele ser uma ponte de VPN para você. Vamos lá. Vem dois cabos USB, um para alimentar e um para fazer a função de mouse e pendrive USB. Vem uma chave Phillips para você desmontar e montar. Esses dois cabos aqui são os cabos que vai da placa-mãe para a placa e da placa para o gabinete. Então ele tem as duas funções aqui de intermediar, né? Vem tudo pronto. Esse aqui é um cabo bem interessante. Aqui em cima que eu não mostrei, deixa eu voltar aqui. Nessa parte aqui eu não mostrei, mas esse aqui é um conector serial. Então se você tiver um Raspberry, um Arduino, você também quiser integrar para acessar ele remotamente, você consegue, através de encaixar aqui e ligar lá. Muito legal, ou você pode usar outros módulos também, mas é uma conexão TX-RX padrão. Ele é um sistema Linux, importante deixar isso claro. Vamos começar a montar ele aqui, para vocês verem ele funcionando e vocês verem a tela
exibindo as informações. A few moments later. Agora voltamos aqui com parte dele montado. Não vou montar tudo, quero mostrar vocês montando. Plaquinha, você pode usar qualquer slot PCI Express para alimentar. Importante, tem placas que ela não ficam alimentadas com a PCI Express com 5 USB, né? Por natureza, então você talvez tenha que configurar a sua placa para liberar essa tensão, mesmo com a máquina desligada, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma dessas. Mas você pode contornar isso com alimentação USB externa. A placa está aqui. Vamos inserir, ó, esse aqui é meu velho guerreiro aqui de trabalho. Ele literalmente simula um gabinete, né? Botão Power Reset e os LEDs. Já montamos literalmente o gabinete. Você vai ligar ele na placa como se fosse a placa padrão. Você tem que respeitar aqui também, ó, o sinal de mais, o sinal de mais aqui. Isso é importante, principalmente para os LEDs, tá? Na outra plaquinha, eu tinha o problema que ela, às vezes, algumas pessoas reclamavam que ela não funcionava direito, ela ficava reiniciando a máquina. Então, provavelmente, se acontecer o mesmo caso, ou se você tiver aquela outra plaquinha e tiver o mesmo problema, pode ser isso, tá? Basicamente, a parte difícil de ligar tá pronta. Vamos botar ela aqui no slot. Vou pegar o USB para eu ter o controle sobre a placa. Você liga aqui, ó, o controle é nesse primeiro aqui. Liguei, liga no USB da máquina. Tá pronto. E como eu quero ter acesso total, como eu não vou precisar usar essa máquina para outra coisa, eu quero ver o cabo de vídeo. Então vou ligar aqui, vou ligar aqui e vou ligar aqui no HDMI. Como se fosse uma placa de captura. Tá feio aqui, mas a ideia é só testar. Vou ligar a máquina. Agora sim, ó. Falei? Power, botão LED aceso e aqui é do HD. Vou desligar a máquina porque não preciso que ela ligue não. Faltou ligar o cabo de rede. Uma dica, caso quem queira um cabo de rede para trabalhar muito fino e muito maleável, tem esse aqui da Green, tá? Uma ótima dica que eu dou. Me ajudou muito. Eu comprei um de 3 metros para bancada, é muito bom. Vou ligar ele aqui no cabo USB, no cabo de rede. Tá totalmente pronto aqui tudo. O resto aqui eu não vou usar, então não preciso. Aqui o ambiente tá pronto. O que eu vou fazer? Como eu não vou ligar nenhum monitor, não vou ligar nada aqui, eu já vou direto para a parte 2, que a parte interessante é o acesso remoto, não é mexer aqui na placa. Eu só vou mostrar para vocês os detalhes de informações que aparecem no painel. Aqui a gente consegue ver os dados, ó, IP, que a gente está usando, no caso, né, como falei, a resolução de tela, a velocidade de FPS que está transitando e qual o meio de conexão. A gente está usando o ETH, que é a placa de rede. O Wi-Fi eu não configurei, porque você precisa de alguma forma conectar ele via rede para você configurar o Wi-Fi. E apagou a tela porque eu configurei para ela apagar após 1 minuto, beleza? Agora vamos para a segunda parte do vídeo. E para acessar, no meu caso aqui é 192.168.10.102, acabou pegando por DHCP. A primeira tela que vocês vão ver é essa aqui, de usuário e senha. O usuário padrão e senha padrão é admin, tudo minúsculo. E login. Vai pedir para trocar a senha, eu não vou trocar agora. Essa aqui é a tela. Tá tudo preto. Por que está tudo preto? Porque ele não está ligado. Vamos ligar ela aqui, ó, para adiantar. Esse aqui é o botão de desligar. Ele tem o botão de resetar, clique curto, né, que você literalmente apertar, e um botão mais longo, se você sua máquina travar, quiser forçar um shutdown ou forçar para ligar, se sua máquina tiver um padrão de um clique mais longo, você consegue clicar aqui e configurar o tempo aqui. Vou ligar ela para deixar ela ligada na BIOS, tá? Porque ela não está com o sistema operacional instalado. E vocês vão ver a tela aparecendo aqui no fundo, ó. Pronto, tá vendo aqui a tela? Se quiser botar a tela cheia, você pode botar. E beleza, estamos vendo aqui a máquina ligando. Então, deixa ela dar boot. Tá na BIOS. Deixa eu sair a tela cheia, que não é importante. Vemos que funciona o acesso remoto como se estivesse localmente na máquina, tá? Mas o mais importante não é isso. Vamos ver a parte de funções, configurações e o que ela entrega. Aqui, ó, vou fazer uma mais interessante. Você consegue enviar ISOs e imagens para ela. Você pode enviar
o SCP por terminal. Você consegue literalmente acessar com a placa ligada o disco que está montado lá e jogar a ISO lá dentro. E por último, você consegue enviar ela pelo próprio link ou pela própria tela. Você pode jogar aqui ou clicar aqui e enviar o ISO, ou você pode colar o URL. É muito prático você colar o URL. Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Linux Mint. Vamos aqui. Download. Cinnamon. Brasil com Z. Portal Mato Grosso. Tá vendo aqui que é o link? Eu vou copiar o link. Eu posso vir aqui e colar. Se eu der OK, ele automaticamente vai baixar isso. Você pode fechar, pode desligar a máquina e beleza. Vamos aqui, ó. Se você voltar aqui. Pera aí, será que eu botei a ISO certa? Deixa eu dar um teste aqui. Posso ter botado a ISO errada. Ah, aí não funciona, né? Tá fora a ISO. Ah, isso aqui vai. Tá, esse aqui funciona. Copiar link. Vamos aqui no Nano KVM. Vamos colar. Ok. Se ele não sumir, é porque vai funcionar, não tá funcionando. Porque da outra vez eu não sabia que isso não existia. Então vamos lá. Pronto, botou baixinho. Ele aqui não atualiza automaticamente, mas você pode vir aqui na tela e dar um F5, ou você pode fechar e abrir de novo. Pronto, ó. Tá baixando sozinho aqui. Você pode esquecer a máquina, que não tem problema. E eu já deixei uma ISO lá para facilitar nosso trabalho, porque demora, tá? Como mais tem 2 GB, 3 GB, se não me engano, até ela chegar lá, demora um pouquinho. Então vamos lá. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Esse botão aqui do lado tem a parte de imagens que já estão carregadas. E você pode montar uma imagem. Ó, botar o CD, você pode escolher se você quer montar como CD ou como pendrive. Você clica nele e clica na setinha para cima. Tá montado. Pronto. O que eu vou fazer? Como não quero ter trabalho, eu vou aqui e reseto a máquina. E a máquina vai apagar lá. Vocês podem ver ali. Pera aí, eu não cliquei? Não cliquei, faltou clicar, né? Você vai ver o power circulando. A máquina vai apagar e já vai dar boot já. Pronto. Ah, eu estou usando o Mac. Como é que eu aperto o F2? Você pode fazer o quê? Você vai aqui no teclado e keyboard. E aperta o F11. Mas como já deu boot, não tem problema. Vamos dar aqui boot pelo Linux. Se não. Pera aí, o quê? Ah, não leu o disco. Pode ser uma limitação. Vamos lá cancelar aqui então. Ó. Vamos desligar a máquina. Você não consegue trocar o ISO enquanto a máquina estiver ligada, tá? A máquina já desligou. Vamos baixar aqui a ISO, botar para storage e levantar de novo. Na verdade, você pode tirar com a máquina ligada, tá? Você não pode mudar com a ISO montada, perdão. Vamos aqui e liguei a máquina. Isso tudo só para mostrar para vocês que eu consigo instalar qualquer sistema operacional remotamente. A máquina está lá parada, não estou tocando nela e ela está ligando. Deixa ela dar boot agora. Pronto. Dei enter aqui e vai fazer a instalação. Eu percebi que algumas situações de ISO, quando você monta como CD, ela não funciona. Então você usa como um storage. Ela vai ligar, demora um pouquinho. Agora vamos para as outras partes. Isso aqui é a opção de você poder ligar uma máquina que tem um recurso de Wake on LAN ativo. Então, se você tiver uma máquina que tiver a opção de ligar via rede, você bota o MAC dela aqui e você consegue ligar. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o terminal. Como esse Nano KVM ele é um Linux, ele te dá a opção de você acessar o próprio Linux para o terminal. Já entra logado. Então, se eu botar aqui o HTOP, você consegue ver o processamento de consumo dele. Muito bom, funciona direitinho. Ele é bem simples, tá? Você pode ver que é uma máquina bem básica, com 158 MB de memória RAM. E só, aqui é a parte de Linux, não vou entrar nesse ponto agora. Porque eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Que eu vou apresentar para vocês o Zero Tier, mas vamos lá, para não perder o foco. Como eu já mostrei, a parte de download, ó, tá em 7% do download da imagem. Aqui é a parte de ISO. Aqui é a parte de configuração de mouse. Você pode mudar todas as formas que você quer usar o mouse, tá? Precisão, velocidade, direção, você consegue fazer tudo. O estilo de cursor que você está vendo, entendeu? Você pode esconder. Aqui são os teclados.
Você pode colar alguma coisa da sua máquina lá. Você pode usar um atalho de comando aqui. Você pode criar um custom. Você pode ver o keyboard. O legal é que se você estiver usando no Mac, você consegue alternar aqui. Aqui é resolução de tela, configuração de tela, resetar o HDMI, a qualidade. Se você estiver acessando remoto, se a internet não estiver muito boa, você consegue melhorar aqui a velocidade, né, e consequentemente perder qualidade. A velocidade de tela, a escala. Por padrão, ele pega tudo 100 para te dar o máximo de tela possível, tá? Vocês podem ver, deixa eu clicar aqui fora. O Linux já levantou aqui já. Para vocês verem que a minha máquina não tem internet, não tem nada de rede linear lá, vou abrir o Firefox aqui. Deixa eu abrir o terminal, na verdade, que é mais fácil. Agora, deixa eu ligar. Se eu der um ping aqui, ó. Minha máquina não tem nem internet, entendeu? O meu terminal lá não tem internet. Então, realmente, eu tô acessando a máquina sem conexão nenhuma com ela, tá? Agora vamos para a parte de configuração. Isso aqui é as informações dele. O IP que ele tá, o MDNS, a versão e versão do aplicativo, da aplicação no caso. Roast Name, você pode clicar aqui e você pode alterar o nome dele. Esses links aqui embaixo são muito importantes. Vamos começar aqui pelo Git. O Git tem várias coisas aqui de configuração, dicas. Eu consegui resolver o problema da minha VPN aqui, ó, nesse ponto aqui, e pesquisando aqui. Então, se der algum problema, se precisar reinstalar, aqui é o primeiro passo ou o segundo passo. Tá? A documentação dele, de como usar, configurar alguma coisa que você queira ser mais específico, mais pontual, é aqui. Aqui, se você perder a instalação dele, você pode vir aqui em System e em Flashing. Eu estou apontando isso porque eu fiz muito isso, por causa do Zero Tier, realmente. Tá aqui, aqui ensina, não vou ensinar porque ele já vem pré-instalado. Como eu ensinei, ele vem com cartão de memória de 32 GB de fábrica já. Aparência, configuração de aparência, idioma, você pode botar até em português se você quiser. Pronto. Título da web, para você mudar o título. Aqui são as configurações do display, que é essa barrinha aqui em cima. Você pode ativar ou desativar. Na maioria dos casos, isso é tudo ativo. Dispositivo. Você pode forçar a usar o protocolo HTTPS. Você tem que olhar na documentação para configurar. Você pode habilitar o SSH para você acessar remotamente, não só pela tela, como ativei, vai funcionar. MDNS, como já está ativado. HDMI, você pode já ativar ou desativar HDMI. O disco virtual, você pode ativar ou desativar, que é o disco que acabou de criar agora. Uma placa de rede virtual para o host remoto. Eu não usei, mas em teoria você poderia montar uma outra placa de rede passando pela sua VPN, pela sua placa aqui atual. OLED, isso aqui é aquele displayzinho que está lá no cantinho. Se eu botar aqui em 15 segundos, vocês vão perceber que daqui a pouco ele vai apagar. Agora vamos aqui para Wi-Fi. Você pode configurar o Wi-Fi, eu não usei. Você bota o nome desse SSID e bota a senha que você vai conectar. É manual, ele não tem opção de buscar automaticamente, é um ponto negativo na minha opinião, tá? Isso aqui, cara, é um recurso bem legal que você pode ativar e você pode fazer com que o mouse se mexa para evitar que a tela apague, ou o computador desligue ou algo do gênero. É um recurso bem legal. Swap é se você quiser ativar o swap do Linux do KVM. Eu deixo desativado porque você não usa muito ele para nada além de acessar ele, no caso, você não vai processar muita coisa nele. Não vou entrar nisso aqui agora, vou estar por último. Esse aqui é a tela de verificar atualizações. Você pode ver se existe alguma atualização para ele. Recomendo ver. Por exemplo, eu estava brincando com ele e no dia que eu abri tinha atualização, até achei que tinha feito alguma coisa errada, mas não, realmente saiu uma atualização um dia antes. E conta. Você pode criar uma conta na internet para acessar o Tailscale. O que é o Tailscale? Se você já conhece ele, beleza. Eu não conhecia ele. E se você conhece o Zero Tier, ele faz a mesma coisa, tá? Você clica em Start, vai te direcionar para entrar no site e logar. Eu não vou ensinar a usar porque eu não vou usar ele, tá? Eu não gostei dele porque eu achei ele muito lento. Eu vou ensinar a usar o Zero Tier. Então vamos por parte. De geral de configurações é só isso. De funções principais que ele tem é essa. O legal mesmo, como eu falei, é você poder acessar remotamente sua máquina como se estivesse localmente nela, tá? Muito bom, muito prático isso. Como eu já habilitei o SSH remoto, se você quiser acessar ele diretamente, sem precisar acessar o site, se você quiser comandar, porque às vezes é melhor do que você usar uma interface web. Você bota aqui SSH, usuário padrão é root, recomendo vocês trocarem. E a senha padrão também é root. Pronto. Você tem a mesma função que você tem lá remoto, localmente aqui. Vou fechar aqui.
Mas o que eu posso mostrar para vocês? Eu uso um programa chamado Zero Tier, que é literalmente uma VPN, tá? Vocês vão precisar dela para acessar remotamente esse dispositivo. Por quê? Porque ele não tem um recurso de nuvem nativo, além do Tailscale, que não é bom, mas não é tão prático como ter um aplicativo de celular nem nada, tá? Mas você consegue usar por de celular sem problema nenhum. Então, vamos botar aqui. Eu já tenho o Zero Tier. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a instalarem o Zero Tier na sua máquina de forma bem fácil. Porque o site lá você consegue criar, você consegue botar tanto no iOS, Android, PC. Eu uso em todas as máquinas que eu tenho, eu deixo ele instalado, tá? Tá até aqui, ó, quietinho aqui. O que vocês precisam fazer? Vocês vão no meu Git, tá aqui. Aqui eu fiz um fork desse repositório aqui, mas infelizmente o dele tem alguns problemas para atualização. E o meu eu acabei fazendo para facilitar a nossa vida. Tá em português aqui e tal, aqui embaixo. Literalmente você precisa copiar toda essa URL aqui, colar no seu terminal. Ctrl+V. Ele vai baixar automaticamente um repositório. Ele vai extrair automaticamente. E agora é só você dar mais um Enter. Ele vai fazer, no meu caso, como já tem, ele vai parar o serviço. Por exemplo, aqui eu já perdi até acesso aqui já, ó, já me quicou aqui. Vai extrair as bibliotecas que precisam, as dependências. Faz tudo automático, só esperar. Está instalado. Aqui eu já perdi conexão, ele está travado já. Agora que atualizou. Perdi acesso. Deixa eu ver se eu tenho acesso ainda. Ó, já tá em pé de volta já. Aí você faz o padrão, que é 0 join e bota a rede que você vai usar, que quando você criar a conta lá, deixa eu abrir aqui meu Zero Tier. Tem duas opções aqui, no meu caso eu vou usar o Legacy, que eu já tenho as contas lá. Essa aqui é a tela do Zero Tier. Esse item aqui é o seu ID, que claramente eu vou ocultar. Você clica nele aqui e aqui vai ter todas as suas máquinas aqui, que eu também vou ocultar. Depois que você der o join nessa ID aqui, você vai ter que vir aqui e dar permissão para ela, que a partir desse momento você consegue acessar, a partir do momento que você estiver na VPN, você acessa todas essas máquinas que estão aqui ligadas, entendeu? Muito prático, muito fácil. Basicamente é isso aqui que eu tenho para apresentar da interface do... Um outro ponto que eu falei lá no início do vídeo, aqui na parte de configurações, device, e tem aqui, ó, Virtual Network. Isso aqui, ele cria uma placa de rede, só que essa placa de rede não navega na internet. Se for aqui, ó, ping, não tem navegação, porque eu não tenho placa de rede colocada na máquina. Só que se eu for aqui dar um ping no IP, eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Se eu colar aqui, ó, não tem nada para colar. Só que se eu for aqui em teclado e paste, colar aqui e der o submit, eu colo lá direto, tá? Consegui mostrar para vocês aqui na prática. Se eu der um ping para esse IP, eu consigo pingar. Se eu der eu sei que o meu IP dessa máquina é esse aqui, ó, que é a mesma faixa de IP. Então, consigo enxergar o meu KVM sem ser pela rede externa, diretamente por ele. Isso quer dizer o que é o seguinte: faz uma placa de rede USB que me permite acessar o meu próprio KVM ou a minha própria máquina via SSH, mas esse, no caso você tem acesso local máquina. Você consegue fazer modificações no seu KVM. Por exemplo, deixa eu dar aqui um SSH root, root. Estou acessando o meu KVM. Sucesso. Um recurso legal, que eu não tinha testado e agora testei. Então, fica a dica para vocês aí. Valeu? Uma outra forma de você poder também acessar, botar o IP, que o meu já sei de cabeça já. O usuário admin, o A tem que ser minúsculo. Login. Agora não, ignora. Vocês podem ver, ó, a tela está totalmente apagada. Mas se eu for aqui em cima e mandar ligar o computador, ele já está ligado ali do meu lado. Como eu estou usando o telefone, não vou conseguir mostrar para vocês. E vocês já estão vendo a tela aí. Beleza? Você consegue botar em tela cheia, todo aquele processo que te ajuda a visualizar melhor. E caso você também tenha o Zero Tier ou Tailscale, você consegue logar na VPN e acessar fora da sua própria rede sem problema nenhum.
Pontos fortes. Cara, perfeito para você trabalhar, para você usar na sua bancada de projeto, no seu servidor. Se tem um servidor que não é um servidor nativo, Hydraque ou ILO da HP. Ele tem as vantagens, na minha opinião, porque você consegue instalar o Zero T. Eu não sei se nesses outros dispositivos você consegue ter um cloud nativo. E é um Linux. Se você quiser personalizar ele, você consegue. Ele é bem enxuto, ele é bem pequenininho, o sistema. E te atende perfeitamente, entendeu? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, tentei ser bem resumido no vídeo, porque o vídeo vai ficar grande naturalmente. A função dele basicamente é essa, vocês conseguem editar, acessar a tua máquina perfeitamente, tem todos os acessos. Se você quer usar isso para jogar remotamente, não recomendo, tá? Não é o ideal. Mas se você tem uma máquina que é importante para você manter ela ligada, ou é um sistema, um serviço que você precisa acessar a máquina lá, e você não quer botar a máquina de cara para a internet, isso aqui te ajuda porque você vai ter acesso físico à máquina, você pode criar uma rede à parte, sem elas se enxergarem aqui. Então, é uma margem de segurança que você tem ali para sua empresa, para seu equipamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato aqui na parte como comentário. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link ali na descrição e tal, qualquer dúvida. Ele não é um equipamento tão barato, tá? Não é igual aquele primeirinho que eu mostrei lá, não é tão baratinho. Mas é um ótimo equipamento, eu estava querendo comprar ele há muito tempo. Agora que deu uma melhorada no preço, eu consegui comprar. Qualquer dúvida, quiserem precisar qualquer coisa, pode contar comigo. E obrigado por assistir o vídeo e valeu, pessoal. Obrigadão aí.